Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de geografia. Vamos falar, semana passada deu um pequeno problema técnico, mas a gente está aqui para solucionar esse problema. Não se preocupe, ninguém vai perder com essa pequena falhazinha técnica. Ok, pessoal? Coisa que acontece, coisa que a gente soluciona. Pessoal, a gente vai falar sobre a distribuição espacial da indústria no Brasil. Vamos procurar abreviar a aula para ela ficar mais objetiva. Ok? Prosseguindo. Pessoal, olha só, na semana retrasada eu falei aqui um pouquinho sobre esses tipos de indústrias, vários tipos de indústrias que nós temos para ser classificado, e eu notei que ficou algumas coisas meio vaga, meio errada, vamos tentar consertar agora, beleza pessoal? Olha só, falando sobre os tipos de industrialização que nós temos a industrialização de base, bens intermediários e bens de consumo, beleza pessoal? A indústria de base é aquela justamente responsável por fornecer produtos, matéria-prima, combustível, energia para as demais indústrias, beleza? Então, por exemplo, a metalúrgica, a siderúrgica, a petrolíferas, elas são responsáveis, justamente aquela base que vai sustentar as demais indústrias. É justamente da indústria de base, da metalúrgica, que vai vir o quê? Os produtos, o metal, o aço, o ferro, que vai produzir equipamentos, que serão produzidos equipamentos nas indústrias intermediárias. Beleza, pessoal? Então, aquele metal, aquele ferro, todos aqueles produtos, aquela matéria-prima vão ser produzidos nas indústrias intermediárias máquinas, equipamentos, né, motores e tudo mais para serem utilizados em outras indústrias também. Então é um conjunto, né, uma sequência. Indústria de base, produção de equipamentos, maquinários, peças para poder alimentar as indústrias de bens de consumo. E das indústrias de base também pode ser o que? A energia, o combustível que é para poder fazer a geração dessas indústrias e produzir os materiais. Nas indústrias de bens de consumo, que a gente tem bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis, nós temos justamente a produção de bebidas, de móveis, eletroeletrônicos, tecido e tudo mais. É nesse tipo de indústria que eu falei para vocês semana passada, que a gente tem uma pequena diferença, uma pequena confusão, nesse tipo de indústria aqui, que está inserida, ou seja, que está pertencente à nossa indústria aqui, de produção de cana-de-açúcar, aliás, de produção de açúcar, beleza? É nesse tipo de indústria aqui, para ficar bem esclarecido. E também, que é um bem de consumo, né? Não durável, que é justamente o açúcar, e também um bem de consumo durável, que é justamente o tijolo, que é a nossa fábrica de tijolo. Então, das indústrias intermediárias, que vem peças, motores, equipamentos, para a nossa indústria de produção de cana-de-açúcar, de produção de tijolos, que serão uma indústria de bens de consumo. No caso da cana-de-açúcar, bens de consumo não duráveis. No caso de tijolo, bens de consumo duráveis. Beleza, pessoal? Esclarecida essa parte, vamos prosseguir, que o assunto aqui é longo. Olha só, pessoal, a distribuição espacial da indústria no nosso território brasileiro. A história da nossa indústria no território brasileiro, ela é bastante longa, ela vem desde o início da nossa descoberta do território brasileiro, 1500, passando até os anos de 1808, né? Com a chegada da família real portuguesa aqui. Nesse primeiro momento aqui que a gente observa, de 1500 a 1508, o crescimento industrial no Brasil ele foi tímido, ele quase que não existiu, ele foi pouquíssimo. Mesmo porque o tipo de industrialização não era aquela indústria tradicional que a gente observa nos anos de 1750, quando tem a Revolução Industrial ali na Inglaterra, né? Onde nasce, nessa data que nasce a Revolução Industrial. Então, nesse período aí, o tipo de produção era o manufatureiro, ou seja, barracão com várias pessoas produzindo várias etapas da produção. E era mais ligado à indústria têxtil, à indústria de tecidos. Beleza? Então, de 1500 a 1508, inclusive teve decreto da rainha Maria I, mãe de Dom João VI, a avó de Dom Pedro I, ela vai proibir, criar decretos-lei proibindo a criação de manufaturas aqui no nosso território, no território brasileiro. Por quê? Porque o Brasil ainda vivia naquele processo de pacto colonial, onde o Brasil teria que ser exclusivamente, Brasil na sua condição de colônia, teria que ser exclusivamente produtor de matérias-primas
para abastecer a metrópole, que era produtora de produtos industrializados ou manufaturados, que seriam vendidos aqui na colônia. Então, por isso existia uma limitação do processo industrial aqui no nosso território. Beleza, pessoal? A partir do ano de 1808, a família real portuguesa, ela vem para o Brasil, fugida das tropas de Napoleão Bonaparte. A partir de então, Dom João VI, que agora nesse momento era príncipe regente por conta de problemas de saúde da mãe dele, Dona Maria I, então ele vai assumir o controle da administração das colônias do Império do Brasil. O Brasil vai ser elevado à categoria de reino unido a Portugal e Algarves, os dois reinos que compunham Portugal, correto? E aí ele vai acabar com aquele decreto de Dona Maria I. É um decreto de 1758, 1785, instituído por ela, limitando as manufaturas aqui. Dom João VI vai revogar, vai anular esse decreto. A partir de então, começa a se desenvolver algumas manufaturas aqui, alguma produção industrial aqui. Tem a abertura também dos portos às nações amigas, e essas nações amigas eram justamente a Inglaterra, que tinha produtos industrializados, que vivia aqui o desenvolvimento da Revolução Industrial também. Lembrando que, olha o ano que iniciou-se a Revolução Industrial na Inglaterra e olha o ano que a gente está falando, beleza? Até 1930 vai ser esse desenvolvimento, beleza? E de 1930 a 1956, nós vivemos esse período aqui, ó. Reflexo desse período, a crise de 1929, uma crise industrial, comercial, econômica do capitalismo nesse momento. Por quê? Porque vindas aí da Primeira Guerra Mundial, as indústrias começaram a produzir em grande quantidade, principalmente as dos Estados Unidos, e depois tinha um excesso muito grande de produtos no mercado, o qual os consumidores, o mercado consumidor não conseguia comprar. Então travou a economia pelo excesso de produtos e outros fatores também que vocês vão entender no futuro. Então o que acontece? Em 1929 tem uma crise mundial, a economia parou, ninguém comprava nem vendia, não comprava porque não tinha dinheiro e não vendia também porque não conseguia despachar os seus produtos por vários fatores, falta de transporte, falta de pessoas para comprar os produtos e tudo mais. Essa crise vai afetar diretamente o Brasil, que era agroexportador de café. O Brasil vivia a exportação de café. O principal produto econômico do Brasil nesse momento, responsável por mais de 70% da produção econômica do Brasil, era o café. E aí começa a entrar em crise o café também. Ninguém compra mais o café. Resultado, o Brasil começa a ter que investir mais, os produtores de café, os grandes cafeicultores começam a ter que investir em produtos que não estavam vindo de fora, né? Em produtos industrializados que não estavam abastecendo o mercado consumidor aqui do Brasil. Então o que vai acontecer? Aí o Brasil, os produtores de café começam a investir na produção industrial no Brasil, ok? Passando para a quarta fase desse processo, de 1956 em diante, nós tivemos aí o presidente chamado Juscelino Kubitschek, o construtor de Brasília, como a gente vai ver no futuro, que acho que a gente já comentou sobre isso aí. O construtor de Brasília, que vai desenvolver uma série de programas, né? O plano de metas, que tinha o objetivo de crescer o Brasil 50 anos em 5. Com isso, ele vai promover uma infraestrutura de portos, estradas, rodagens e tudo mais, com objetivo, incentivos fiscais, com o objetivo de atrair empresas e indústrias para o Brasil, indústrias automobilísticas. Então, a partir de então, nós tivemos um grande crescimento, é o chamado boom do processo de industrialização. Beleza, pessoal? Então, dá para a gente observar outra coisa bastante interessante, que esse processo de industrialização vai ser concentrado em duas regiões, a região sul e sudeste do Brasil, é onde nós teremos ali a concentração, ou seja, a maior quantidade de indústrias no nosso território. Beleza? Prosseguindo, vamos lá, vamos adiantar. Peça a Rubens que ele vai me orientando o horário aí para a gente extrapolar e a aula não ficar muito grande e chata. Ok, pessoal? Olha só, algumas indústrias aí, distribuição das indústrias metalúrgicas no Brasil em 2013. São dados, são informações aqui do ano de 2013. Beleza, pessoal? Olha só. A concentração industrial, isso aqui é indústria de base, é justamente aquelas ligadas às indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, né? petrolíferas e tudo mais. Perceba-se o seguinte, elas estão concentradas aqui, principalmente na região sudeste,
onde temos Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Beleza? Temos outras concentrações industriais? Temos, mas muito pouco, muito tímida. A maior concentração industrial está justamente na região sul e sudeste do país, como a gente havia falado no slide anterior. Esses pequenos pontinhos aqui, quadradinhos, são municípios com mais de 10 indústrias metalúrgicas. Então, mais de 10 indústrias metalúrgicas são representadas por esses pequenos pontinhos quadradinhos. Beleza, pessoal? Só para a gente observar, a maior concentração desse tipo de indústria metalúrgica, essa que faz parte da indústria de base, ainda está pertencente a essa região. Ok? Ao lado nós temos um mapazinho aqui, e esse mapa aqui representa um tipo de regionalização que a gente vai ver daqui um pouquinho. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no texto. As indústrias metalúrgicas produzem diferentes tipos de metais, alumínio, cobre, ferro, titânio, etc. Elas transformam muitas toneladas de matérias-primas e por isso tendem a se localizar próximas às suas áreas de extração. São consideradas indústrias de base de sustentação, pois o seu produto final são chapas metálicas, bobinas ou barras que serão utilizadas como matéria-prima em produtos industriais, em outras indústrias. Beleza? Então, como é que se faz um maquinário, um equipamento, uma peça? É de quê? É de barro, é de argila ou é de metal? Então, esse metal que vai ser justamente levado a determinadas indústrias intermediárias, que delas serão formados o quê? A peça, o metal, o maquinário, o trator, a turbina, né, o motor e tudo mais. Ok? Prosseguindo, nosso próximo slide, a gente vai entender outro tipo de indústria, né? A distribuição, novamente, aqui a gente já está falando de outro tipo de indústria, de outra classificação de indústria, as indústrias secundárias, né? Distribuição das indústrias de máquinas e equipamentos no Brasil em 2013. Novamente, os pontinhos pretos, né? Municípios com mais de 10 indústrias de fabricação de máquinas e equipamentos. Então, cada pontinho desse aqui está representando mais de 10 indústrias de máquinas e equipamentos. Beleza? Observe direitinho, a maior concentração, a maior quantidade de indústrias está justamente nessa região. Região sudeste, região sul do país, principalmente em estados como São Paulo, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, por exemplo, mas principalmente no estado de São Paulo. Ok? As indústrias de máquinas e equipamentos são estratégicas para o desenvolvimento econômico do país, pois fornecem maquinário que transformam a produção da agricultura e da indústria nacional. Então, essas indústrias aí são aquelas que vão formar aqueles equipamentos, as peças, os motores, os tratores, ou seja, todo aquele maquinário que é utilizado na produção de outras indústrias, ok? Esse tipo de indústria é a que primeiro incorpora novos conhecimentos e inovações tecnológicas em seu processo produtivo, contribuindo para o aumento da produtividade das demais indústrias e setores econômicos. Então, ali, toda aquela tecnologia, toda aquela inovação para melhorar o desenvolvimento industrial, para agilizar, para fazer com que esse processo industrializado se torne mais eficiente em todas as indústrias. Pode ser na indústria de bens de consumo, como também até nas indústrias de base. Ali vai ser toda uma tecnologia que vai produzir a melhoria das outras indústrias. Beleza? Podemos citar como exemplo desse tipo de indústria a mecânica e a de autopeças. De modo geral, essas indústrias tendem a se localizar próximas ao seu mercado consumidor, ou seja, em grandes distritos industriais, próximas ao seu mercado consumidor, justamente próximas àquelas pessoas que vão adquirir aquela maior quantidade de produtos produzidos nessa indústria. Prosseguindo, e aí outro tipo de indústria, né? Essa daqui é um setor tradicional e antigo, que é justamente a indústria têxtil. Olha só, a indústria têxtil, esse aqui são as informações também do ano 2013 e continua com aquele mesmo critério. Cada pontinho desse aqui é a concentração de mais de 10 indústrias do setor têxtil aqui no nosso território. Observando novamente que a concentração ainda é predominante, pertencente à região sudeste, principalmente ao estado de São Paulo. Percebemos também que nossa região aqui, a região do estado de Pernambuco, também tem já o seu processo aí
de distribuição de indústria, principalmente ali daquela região ali, os polos, né? Toritama, Caruaru, Santa Cruz, nós temos ali também o desenvolvimento da indústria têxtil aqui na nossa região. Ok, pessoal? Então deu para a gente perceber aqui, vamos lá. A indústria têxtil é um dos ramos industriais mais antigos e tradicionais. A época da Revolução Industrial aqui na Inglaterra, ela vai começar com a indústria têxtil, beleza? Tem como objetivo transformar fibras naturais, orgânicas e vegetais e sintéticas em fios, tecidos, roupas e acessórios. Esse tipo de indústria possui um processo produtivo muito diversificado, variado, várias coisas. E aí tem duas formas, olha só. Pode coexistir fábricas verticais e horizontais. Vamos ver as verticais. Verticais responsáveis por todas as etapas do processo produtivo, desde a fiação, transformando em fio, a tecelagem, formando o tecido, o tingimento, a confecção e etc. Desde o processo básico, formação de fio, tecelagem, tingimento, produção da roupa, da peça, né? E as fabricações horizontais, responsáveis apenas por uma ou outra etapa de produção. De maneira geral, tendem a se localizar próximas às grandes cidades, onde é grande a oferta de mão de obra e mercado consumidor. Mão de obra barata, mercado consumidor, que vai comprar justamente os seus produtos. Então tem que ter ali grandes centros, onde tem essas duas características aí. O mercado consumidor que vai comprar esses produtos e a mão de obra que vai sustentar a produção industrial. Prosseguindo, pessoal, deu para a gente identificar, e o que eu quero destacar é o seguinte: todas essas indústrias que a gente destacou, a concentração delas, embora que elas se espalhem em uma indústria ou outra, mas ela está concentrada aqui na região sul e sudeste. Prosseguindo, e aí a gente vê aqui os principais fatores locacionais existentes na região sudeste na década de 1930. Os fatores locacionais são conjunto de fatores que vão contribuir para atrair a indústria para determinado local. Os fatores locacionais na década de 1930, né, ainda naquele período da da crise de 1929, a gente observa que, olha só, os fatores que fizeram atrair as indústrias para a região sudeste, como a gente está observando aqui. Energia, que é principal, que é importante para a produção, para a geração industrial. E a energia já foi o quê? Já foi o carvão, já foi o petróleo e assim por diante, ok? Matérias-primas, também é importantíssimo para uma indústria. Ela se localizar próximo a um local que vai lhe oferecer a matéria-prima necessária para poder desenvolver essa indústria. Mercado consumidor, população urbana crescente, geralmente indústrias, principalmente de bens de consumo, né, duráveis, não duráveis, elas vão se localizar próximas aonde pessoas vão comprar esses produtos, são chamados mercado consumidor. Infraestrutura de transportes e ferrovias, tudo isso aqui tinha na região sudeste, que era a antiga região produtora de café, beleza? Olha só, ferrovias e portos. Por que essas ferrovias e esses portos? Eram justamente as rotas responsáveis por escoar a produção de café para o exterior, onde era vendida, né? Mão de obra imigrante. Nesse caso, os imigrantes era a mão de obra que estava sustentando o processo tanto da agroexportação do café e que depois vai sustentar o processo de produção industrial no Brasil. Beleza, pessoal? Lembrando que o Brasil já não tinha mais mão de obra escrava desde 1888, pelo menos oficialmente dizendo, né? E a crise de 1929 com a redução das exportações é um fator que vai contribuir aí para esse setor aqui ser um setor produtivo aí no setor industrial. E além de um fator importantíssimo, o capital acumulativo com o café, ou seja, tinha dinheiro guardado, tinha recursos. E aí com a crise do café, com a crise de 1929 que vai afetar o café, o que vai acontecer? Esse capital tem que ser investido em alguma coisa e será investido justamente na indústria. E também próximo ao centro das decisões nacional do Brasil, que era a capital federal, que era o estado do Rio de Janeiro, que estava pertencente ali na região sudeste do Brasil. Beleza, pessoal? Então, os principais fatores locacionais, ou seja, que atraíram as indústrias para a região sudeste do Brasil, foram justamente esses aí que a gente citou. Prosseguindo, lembrando-se o seguinte, que hoje em dia outros fatores locacionais são importantes, né, como incentivos fiscais, por exemplo. Uma indústria ela vai para determinada região e ela vai ficar livre de pagar impostos por um determinado período, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou então seus impostos serão reduzidos.
Isso é vantajoso para a população, sim. Por quê? Porque você não paga o imposto, então o seu imposto é destinado a setores da educação, da saúde, da cultura e tudo mais. O que vai acontecer? Ela vai gerar emprego, gerando emprego ela vai gerar renda, gerando renda ela vai fortalecer a economia local. Ela não vai gerar impostos industriais, né? Mas vai gerar impostos de outros setores, como o setor do terceiro setor, por exemplo, setor do comércio. Ok, pessoal? Gerar economia, fazer circular o dinheiro ali naquela localidade. Pessoal, esse quadro aqui, essa imagem aqui, essa regionalização aqui, é de Milton Santos, né? O geógrafo responsável por identificar, né? Por idealizar esse tipo de regionalização. Ele vai dividir o Brasil, vai regionalizar o Brasil, diferente daquela forma que a gente observa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, onde nós temos 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Aqui nós temos aqui a Amazônia, a região amazônica, né? Centro-Oeste, a região Nordeste, a região concentrada, devagarzinho, deu para pegar a ideia, né? Cada uma delas tem as suas características, né? Olha só, o Brasil seria dividido em 4 regiões. Região amazônica apresenta baixa densidade demográfica, baixa quantidade de pessoas e técnica, baixa densidade demográfica e técnica, ou seja, desenvolvimento industrial. Estando sua economia subordinada, sujeita de maneira geral à floresta amazônica, daquelas tipo tradicional, extrativismo e tal, aquela coisa toda, ok? Mineração, tal, aquela coisa toda. Região Nordeste apresenta povoamento antigo, onde foi colonizada pela primeira vez foi justamente a região Nordeste. A ocupação do território brasileiro vem aqui, na região Nordeste. E é onde a instalação dos meios mecânicos se deu de forma pontual e pouco densa. Então, um ali, outro aqui, pontualmente, lá outra vez, passava não sei quanto tempo para ter outro tipo de industrialização, e pouco concentrada, ou seja, pouco densa, né? Região Centro-Oeste, região que ocupa de ocupação periférica e de economia agroexportadora. Então, mais ou menos, o que acontece aqui? Na região Centro-Oeste, a produção ainda aqui está voltada a produtos que serão exportados, é a soja, o milho, é a cana, ou seja, produtos de agroexportação, principalmente a soja aqui na região. Infelizmente, a região, parênteses rápido, está sofrendo aqui, principalmente na região do Pantanal, região do Mato Grosso, espero que vocês estejam acompanhando, com aquelas queimadas que já consumiu 27% do bioma do Pantanal. Presta atenção nisso, que isso é bastante importante, tem que ser refletido isso aí, para a gente evitar esses males, né? Mas voltando aqui rapidamente, e por fim, na segunda regionalização, que é chamada de regionalização técnico-científica e informacional, de Milton Santos, ele vai regionalizar, vai destacar uma região chamada de concentrada, onde ela vai englobar, ela vai unir a região sudeste e sul do Brasil, que é onde nós temos o maior desenvolvimento técnico, informacional nessa região, né? Ou seja, o desenvolvimento industrial é mais nessa região. Região concentrada, região de grande concentração produtiva, industrial, tecnológica e populacional do país. Então, toda a concentração, essa concentração que se fala aí, da tecnologia, da população e da indústria, está concentrada, por isso o nome concentrado, nessas 2 regiões aqui, região sudeste e sul do Brasil. Beleza, pessoal? Prosseguindo, para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos ambientais. A gente já citou um pouquinho sobre a questão do Pantanal e outra questão aqui que é justamente o plástico, né? O plástico como vilão aí no meio ambiente, né? Causando uma série de impactos ambientais. Atualmente, no Brasil, cerca de 4% de todo o petróleo extraído é utilizado para a fabricação do plástico, que se tornou um dos grandes vilões do meio ambiente, por liberar substâncias nocivas ao meio ambiente e por demorar centenas de anos para se decompor, prejudicando na qualidade do ar, dos solos, das águas oceânicas e continentais, a vida dos animais, pessoas e tudo mais, né? Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? O plástico, ele vai prejudicar uma série de locais, né? O ar, o solo, as águas, ou seja, então ele vai influenciar em vários setores aí da vida humana também, vários locais, vários pontos aí da nossa vida, aí da atmosfera do planeta Terra, beleza? Aqui nós temos um processo aqui demonstrando, né, o aquecimento dele é um produto derivado do petróleo, o aquecimento dele até a formação do plástico, que é utilizado em praticamente tudo hoje, né? Beleza, pessoal? Prosseguindo, mais uma informação que nós temos, olha só,
aí alguns dados, algumas informações que nós temos aí sobre o plástico, né? Plástico demora 450 anos para se decompor e ameaça o meio ambiente. Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1%. Mundo declara guerra ao canudo plástico, vilão do meio ambiente. Lei proíbe canudos de plástico em bares, restaurantes e hotéis de Santos. Tentativa, né, de diminuir os impactos do plástico. Microplástico encontrado em 90% do sal de cozinha. Então, muitas vezes estão consumindo produtos aí, ou respirando, inalando produtos aí que vem plástico no meio. Beleza? Prosseguindo, pessoal, ficamos por aí. Exercícios, não deixei exercício, vou deixar esse exercício aqui para a gente realizar da aula de hoje. Olha só, a concentração industrial brasileira localiza-se em quais regiões do território nacional? Beleza? Segunda questão, segundo a regionalização técnico-científico informacional, quais as características da região concentrada? Terceira questão, cite quais os principais fatores locacionais existentes na região sudeste nos anos de 1930 que contribuíram para a industrialização na região. E quarta questão, quanto tempo demora o plástico para se decompor e qual a posição do Brasil na produção de lixo plástico no mundo? Prosseguindo, nossos referenciais. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!